Fala pessoal, tá aqui então, vamos nessa então, vou fazer o vídeo sobre o Tyson, vou falar do Tyson, nosso querido Tyson, menino Tyson, mesmo que já tenha 32 anos de idade, vai ser sempre o nosso menino Tyson, que todo mundo, todo colorado gostaria de ver jogando no Inter novamente. E eu tô aqui justamente para falar sobre isso, para dar real, para falar da possibilidade, para dizer exatamente o que está acontecendo, quais são os movimentos que o próprio Tyson fez, o que pode acontecer e qual é a real possibilidade. É isso que tu quer saber, né? Então nós vamos agora fazer um apanhado completo em relação a isso. Todo mundo inscrito no canal, não sai daqui sem se inscrever e joinha, joinha é muito importante. O Tyson veio com 17 anos para o Internacional de Pelotas, do Progresso. No Inter, em 2008, ele começou a aparecer, né? No ano do Tite, na Sul-Americana. Começou a aparecer e ali se viu que tinha um menino bastante qualificado. Mas em 2009 foi o seu grande ano. Em 2009, no começo do ano, fez um grande campeonato gaúcho. Depois foi artilheiro da Copa do Brasil, também além de ter sido artilheiro do Campeonato Gaúcho. Demais, aquele Tyson apareceu muito bem. Teve uma queda no segundo semestre de 2009. E em 2010, com a chegada do Celso Roth como treinador, isso sim, é verdade. A gente critica tanto o Celso Roth, mas esse mérito tem que dar a ele. O Celso Roth recuperou em 2010 o menino Tyson. O Inter foi campeão da América, com o Tyson tendo participação importante, e foi um grande ano do Tyson. Naquele mesmo 2010, antes de o Internacional viajar para aquela nossa tragédia lá contra o Mazembe, o Tyson foi vendido para o Metalist da Ucrânia. No Metalist ele começou muito bem. Em 2011 ele foi eleito o melhor jogador do futebol ucraniano jogando pelo Metalist. E em 2013 ele foi para o Shakhtar Donetsk, onde está até hoje. Passou por prorrogações e renovações de contrato, está no Shakhtar de 2013 até hoje. Muito bem, com um belíssimo salário, renovações muito boas, ganhando um bom dinheiro, jogando muito bem. Nessa passagem pelo Shakhtar, mesmo no futebol ucraniano, que é um pouco escondido, ele foi para a seleção brasileira. Enfim, o Tyson qualificadíssimo que todos nós conhecemos. O Tyson sempre manifestou saudade das suas coisas aqui no Rio Grande do Sul. E sempre aventou a possibilidade de voltar. Mas de um ano e meio para cá, o Tyson quer muito voltar para o Internacional. E depois de um episódio de racismo que aconteceu no campeonato ucraniano no ano passado, que ele, Tyson, foi expulso, que fez sinal para a torcida, saiu muito brabo e ainda foi punido, por incrível que pareça, o Tyson realmente começou a fazer movimentos importantes para voltar. E aí? Agora nós vamos para a possibilidade. Gente, tentem imaginar a seguinte situação. Imaginem um jogador do Inter ir para as redes sociais e começar a dizer: ai, como eu queria estar aí com vocês de novo, como eu queria estar no clube tal, tal. Se arrumaria um jeito de mandar o cara embora, é ou não é? Porque a gente não aceita isso aqui. E aqui no Brasil prevalece uma coisa importante, que pode ser bom ou ruim, depende do ponto de vista, que é o seguinte: por mais que o jogador tenha contrato, a vontade do jogador acaba prevalecendo. Se o jogador chega para o clube e diz: eu não quero mais jogar aqui, vai se arrumar uma rescisão para o cara ir embora. Vai se arrumar uma venda, um empréstimo para ganhar algum dinheiro, ressarcir e tal. O Shakhtar não pensa assim. E outra, o Shakhtar não precisa de dinheiro. O Shakhtar recebeu uma proposta do Milan de 15 milhões de euros pelo Tyson no ano passado e não vendeu, porque o Shakhtar não precisa. O Shakhtar está pouco se lixando se o jogador quer ir embora. O Shakhtar está pouco se lixando se chega uma proposta milionária. Se ele não quer vender, ele não vende. Eles não precisam de dinheiro. O Tyson já fez movimentos, ele mesmo pessoalmente, movimentos com seu empresário, de todas as formas, para conseguir ser emprestado para o Internacional, pelo menos por uma temporada. Ofereceu prorrogação de contrato para passar um ano aqui, tudo, o Shakhtar não aceitou. Eu não vou condenar o Tyson por criar expectativas na torcida do Inter, porque o Tyson tem todo o direito de expor o seu sentimento. Imagina a angústia dele. Então eu entendo que ele vá para as redes sociais e desabafe com a torcida do Inter dizendo: porra, eu queria estar aí com vocês. Eu entendo, cria uma puta expectativa na gente que não se cumpre, mas eu entendo, Tyson. Qual é a situação de momento? No meio do ano que vem termina o seu contrato e ele não vai renovar. Aí é direito dele, aí os caras não podem fazer nada. Ele não vai renovar. No final deste ano de 2020, portanto 6 meses antes, ele pode assinar um pré-contrato. E aí é o momento em que provavelmente ele vai acertar o seu retorno ao Internacional.
Claro que tem que ver salário e tal, tem que ver se não vai ter proposta de outro clube, mas aí é a vontade do Tyson que vai determinar. O Tyson querendo voltar para o Inter, aí quem decide é ele. Agora, ele não decide nada. Por isso que neste momento, a não ser que aconteça uma reviravolta muito grande, é muito difícil imaginar o seu retorno. Já no final do ano, é outra coisa. Valeu!